Fala rapaziada, beleza? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada no seu horário. Pessoal, esse vídeo que eu iniciei agora é exatamente o assunto que nós iremos falar hoje, que é sobre o marco civil da internet, digamos as leis que vão regular, a lei que vai regular a internet no nosso país, beleza? Inclusive eu falei para vocês na aula anterior que nós iríamos tratar sobre isso aqui. Então, sem muita delonga, sem muito tempo, sem muita perda de tempo, vamos direto ao nosso slide. Vamos lá. A gente vai falar sobre o marco civil da internet, que basicamente é a lei que vai regular a internet no Brasil. Afinal, antigamente nós não tínhamos uma coisa tão específica assim como nós temos hoje o marco civil. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é a internet? Nós falamos na aula anterior, isso aqui é mais uma revisãozinha, para tu lembrar. A internet é uma rede mundial, uma rede pública mundial, e ela interliga todo mundo, todos os computadores do mundo. E vale lembrar também que nós falamos na aula passada que tem aquela situação lá de cliente-servidor, o que é um cliente, quem que é o servidor, e tudo isso aí nós tratamos na aula anterior, só para te refrescar a memória e lembrar do que é a internet. Afinal, a gente vai falar sobre, digamos, a lei da internet aqui no nosso país, beleza? Modem e roteador. Não sei se você lembra, mas na aula passada eu passei esse slide para você sobre modem e roteador e falei que eu iria te passar hoje, caso não desse para passar lá, se fosse ficar muito grande o vídeo. Eu iria te passar hoje nessa aula daqui. Então, eu vou te passar agora o vídeo sobre modem e roteador, a diferença entre eles, e já a gente volta. Curta o vídeo aí. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre modem e roteador Wi-Fi. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui pra gente. Primeiro, vamos começar pelo modem. Afinal, o que é um modem? Modems são aparelhos que conectam sua casa à rede da sua operadora de internet, seja ela cabo, fibra, 4G, satélite ou a rádio. O modem é o equipamento responsável por modular os dados de internet enviados dos seus dispositivos, que pode ser o celular, a TV, o computador, para a rede da operadora, assim como demodular os dados enviados pela rede para os seus dispositivos. O modem atua como modulador e demodulador. E aí fica fácil entender por que o aparelho se chama modem, não é mesmo? Como antigamente o nosso acesso à internet se resumia à navegação por computadores desktops, não existia necessidade de acesso Wi-Fi. Tudo era feito através de um cabo de rede que conectava a internet do modem lá direto no nosso computador. Mas o mundo muda muito rápido e deixamos de usar a internet através de um computador de mesa. Agora, a gente quer internet Wi-Fi para acessar de qualquer lugar da casa e também em qualquer dispositivo. E é aí que surge o outro aparelho, que é o roteador. E então, o que é um roteador? O roteador é um equipamento que faz a ponte entre o modem e os seus equipamentos sem fios, que são o computador, o celular, o tablet ou mesmo a TV. Ele recebe o sinal de internet do modem e distribui o sinal de internet via Wi-Fi. Com a chegada do roteador, o cabo de internet, que antes ficava conectado ao computador e ao modem, passou a ser conectado entre o modem e o aparelho roteador para que tivéssemos Wi-Fi. Os modems e roteadores são bastante parecidos em formato e tamanho, e sendo mais fácil distingui-los pela antena. Os roteadores normalmente possuem antenas externas bem aparentes, mas também existem as versões com antenas internas. Com o avanço da tecnologia e a crescente demanda por internet Wi-Fi, os modems e roteadores passaram a ser oferecidos em um só equipamento, o que ficou mais prático. Hoje em dia é raro encontrar operadoras que forneçam apenas um modem, mas ainda existem. Por exemplo, os planos de internet banda larga popular só vêm com aparelho de modem, por isso não incluem o Wi-Fi. Sua operadora forneceu o modem sem Wi-Fi? Não se preocupe. Os roteadores são fáceis de encontrar e podem ser adquiridos a partir de R$50. Não é tão caro. Basta conectá-los à sua rede, ligando o roteador a um modem via cabo Ethernet, como você pode ver nesse desenho aqui. O cabo pode ser conectado a qualquer saída nomeada como LAN no modem e na entrada nomeada como Internet ou WAN no roteador. Fácil, né? Seu modem roteador não pega em todos os cantos da casa? Essa costuma ser a maior reclamação dos usuários de rede sem fio, realmente. Isso porque o sinal do Wi-Fi tem dificuldade de atravessar paredes. O ideal é que seu modem roteador fique localizado em um lugar mais central na residência, para que o sinal seja distribuído de uma forma ampla. Assim como é preciso escolher a frequência que melhor te atende. Qual é a melhor frequência para o seu roteador, afinal? 2.4 GHz ou 5 GHz. Eu aproveito para dizer que se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de colocar aqui a sua opinião ou então se inscreve direto no nosso canal. Os roteadores e dispositivos mais novos trabalham com dois tipos de frequências de dados, 2,4 GHz e 5 GHz. Ambas as frequências têm vantagens e desvantagens. Por isso, decidir qual é a melhor vai depender do que você quer abrir mão. Resumindo, a frequência de 5 GHz sofre menos interferência, mas a de 2.4 GHz consegue ir mais longe.
O que acontece é que quanto mais aparelho você tiver conectado na sua rede Wi-Fi, mais interferência no sinal você pode ter na sua rede sem fio. A frequência 2.4 GHz acaba sofrendo mais interferência do que a de 5 GHz. Isso porque ela tem menos canais e, com isso, sofre mais sobreposição. Essa sobreposição pode acontecer através de simples aparelhos, como, por exemplo, fornos de micro-ondas e os telefones sem fio. Esses aparelhos geram ruído que diminui a velocidade das redes Wi-Fi. Apesar desse ponto negativo, a frequência 2.4 GHz vai mais longe do que a de 5 GHz. Isso porque frequências rápidas, como a de 5, se dispersam mais pelo caminho. Quanto mais longe você estiver do roteador, mais fraco o sinal será nesse caso. Ou seja, se você estiver perto de um modem e quiser mais velocidade, nada melhor do que programar seu modem roteador na frequência de 5 GHz. Agora, se a sua casa tem vários cômodos e você quer acessar o sinal de onde estiver, é preferível a frequência 2.4 GHz, mesmo com a possibilidade de interferência. Beleza, então, visto que você já conseguiu compreender aí a diferença entre roteador e modem, vamos seguindo. Olha lá, lembra também que na aula passada eu fiquei de mostrar para vocês sobre a situação de boas dicas para compras na internet. Lembra disso? As dicas na internet, para a gente ver como é que a gente vai comprar. Então eu vou passar agora para vocês o vídeo sobre as dicas da internet. Assista o vídeo aí e a gente continua. 7 dicas para fazer boas compras pela internet. O ponto de partida para qualquer boa compra na internet é usar só sites confiáveis. As grandes lojas têm a opção de compra online e mesmo páginas tipo Mercado Livre, onde o próprio usuário pode negociar o produto, trazem um recurso para checar a reputação do vendedor. Ficar de olho nisso certamente vai diminuir as suas dores de cabeça. Promoções existem aos montes por aí, mas tenha cuidado. Muitas delas podem prometer um equipamento de ponta por um preço bem mais baixo, mas é aquele ditado: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Às vezes você pode estar se metendo em uma verdadeira enrascada. Viu algo assim ou o radar do alerta apitou? Não pense 2 vezes e caia fora. Essa dica é básica, mas sempre bem-vinda. Manter o antivírus atualizado não vai apenas proteger a sua navegação como um todo, mas também enviar algum alerta caso a página tenha algum dado suspeito no meio do seu código. Como boa parte desses programas de defesa conta com recursos do tipo, a escolha de qual usar fica por sua conta. Além de buscar manualmente os preços em algumas lojas, também existe a possibilidade de utilizar plugins que reúnem as melhores ofertas em um só lugar. O Tecmundo conta com o Tecmundo Descontos, e ele pode ser um bom aliado na sua busca pelo produto ideal. É só clicar no link aqui, no menu do Tecmundo, e se jogar em meio aos milhares de cupons disponíveis para você. De repente aquele smartphone desejado, ou até mesmo um vestuário, livro ou qualquer coisa que você queira comprar, ganhe um belo desconto com os cupons que temos aqui. Além de tudo, no Tecmundo Descontos tem a garantia de que as lojas aqui são realmente confiáveis e não vão te passar para trás. Além de buscar preços mais justos, algo que sempre vale a pena é usar o plugin do Tecmundo Descontos. No link aqui, junto ao vídeo, você pode baixar e instalar no seu navegador. Assim, sempre que entrar em uma loja em busca de um produto, o plugin vai mostrar para você se aquela é mesmo a opção mais barata e confiável. Caso não seja, ele vai te indicar uma outra loja com um preço mais baixo. Economia é isso aí. Algo que ajuda a deixar o preço da sua compra ainda mais barato é o frete. Caso não esteja desesperado para receber o produto em casa, opte sempre pelas modalidades gratuitas ou mais baratas. E repare também que às vezes esse preço pode variar um pouco dependendo do site. Essa é mais uma dica que pode ajudar a baratear aquilo que você está comprando, então fique de olho. Expandindo um pouco esse cenário para viagens, restaurantes e coisas do tipo, existe a possibilidade de recorrer à compra coletiva. Vários sites oferecem essa modalidade, então basta encontrar a oferta que mais o agrada e ficar de olho no prazo de validade, já que há uma data limite para usar o seu cupom. Beleza, todo mundo assistiu o vídeo, ok? Todo mundo já vai conseguir fazer as compras na internet e tentar ter o máximo possível de segurança e estar esperto olhando tudo. Agora a gente vai continuar para a gente falar sobre a legislação na internet. Beleza? Vamos dar uma lida. Você já sabe que a internet é uma rede mundial e também é pública. Isso aqui nós falamos, você já sabe o que é isso. Pode parar para pensar como julgar isso tudo pelo mundo. Então imagina, uma rede tão grande quanto essa, no mundo todo, como é que será para que a gente possa controlar, digamos, julgar o que pode e o que não pode ser feito dentro dela? Como é possível todos que usam a internet se responsabilizar por aquilo que fazem ou deixam de fazer? Então, nessa rede monstruosa que nós temos aí, tem coisas que podem, tem coisas que não podem ser feito e você tem que se responsabilizar por isso. Por isso foi criada essas leis. O Marco Civil da Internet. Essa aqui é a página, lá no site do Planalto, da lei que trata sobre o Marco Civil da Internet, que trata sobre os princípios, garantias, direitos e deveres do uso da internet no Brasil. Beleza? Mas o que é o Marco Civil? O que é o Marco Civil da Internet? O Marco Civil foi criado para ser a lei que trata especificamente sobre a internet, já que nenhuma das outras conseguia se adequar tão bem ao mundo digital. Isso aí, esse projeto foi polêmico desde o início, desde quando ele começou isso tudo aí. Ele ficou 3 anos, para vocês terem uma noção, na Câmara, né, no Congresso, no geral, na realidade, e sofreu mais de 50 tentativas de alteração. Então, foi muita gente tentando alterar. Todo tempo, alguém estava tentando alterar alguma coisa lá. Beleza?
Privacidade na web é um dos tópicos que trata lá no Marco Civil. Dá uma lida comigo. O brasileiro tem direito à privacidade, né? Isso aí, graças a Deus, a gente tem direito à privacidade, né? Imagina só você aí sem direito à privacidade no seu celular. Qualquer tipo de troca de dados e informações pessoais do usuário são mantidos em sigilo absoluto. A única forma de acessar conteúdos particulares de alguém é por ordem judicial para fazer investigações sobre crimes, por um exemplo. Beleza? Esse princípio ainda identifica como criminosas as empresas brasileiras de internet que mal utilizarem ou divulgarem informações dos seus usuários que firam a privacidade deles. As penas vão desde multas até o encerramento da empresa. Então, tu vê que é uma coisa grave, né? Os nossos dados eles têm que ser sigilosos e as empresas que estão trabalhando com os nossos dados têm que manter isso em absoluto sigilo. Só vai poder ser quebrado esse sigilo caso haja uma ordem judicial, de repente eu esteja sofrendo alguma investigação sobre algum crime e haja uma ordem judicial, aí sim esse sigilo vai ser quebrado, mas enquanto isso a privacidade tem que ser absoluta, o sigilo tem que ser absoluto. Isso em teoria, tá? Vale lembrar que é em teoria. Por que em teoria? Porque não tem como assegurar 100% de que algo está 100% seguro ou 100% você tem 100% de privacidade. Isso daí não tem como a gente falar isso, tá? Registros de acesso. O Marco Civil também proíbe que os provedores de internet guardem dados e registros de acesso dos consumidores sem que haja um propósito específico ou que tenha tido um acordo entre eles. Tá? Dessa forma, qualquer rastro, aquilo que você vai navegando, vai deixando rastro pela internet, não poderá ser armazenado pelas empresas que oferecem serviços de conexão. Então, tudo que a gente navega na internet não deve ser armazenado por essas empresas. Esse histórico desse tipo de navegação. Mesmo empresas estrangeiras que têm operação no Brasil devem respeitar essa regra. Tá? Isso aqui é uma regra no Brasil, vale lembrar, essa regra é do Brasil. Cada nação soberana faz as suas leis. O Brasil é uma nação soberana, criou a lei sobre o uso da internet, mas as empresas estrangeiras que estão aqui, elas têm que obedecer essa lei, afinal estão em solo brasileiro. Obrigações do governo. Qual a obrigação do governo que tem conosco? Né? O governo brasileiro se compromete a estimular a expansão e o desenvolvimento da internet no país, que é entendida como uma forma de promover informação, conhecimento e cultura para o povo brasileiro. Então, o governo ele tem essa obrigação de estimular e tentar desenvolver a internet no nosso país como um todo. Também é garantido pelo Marco Civil o direito à liberdade de expressão, algo que é frisado no texto como sendo condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Isso aí faz parte lá do Marco Civil, beleza? Neutralidade da rede. Inclusive, esse é um assunto muito polêmico na lei e foi o que mais rendeu discussões sobre isso, neutralidade da rede. Esse princípio defende que o acesso à internet deve ser igual para todos. O usuário deve pagar por um pacote de volume de dados e ser livre para acessar aquilo que quiser, não podendo ser cobrado a mais ou a menos pelo tipo de página ou serviço que acessa. Então, eu vou acessar o que eu quiser. Paguei a internet, eu acesso o que eu quiser. Se eu quiser ver jornal, eu vejo jornal. Se eu quiser ficar publicando conteúdo, eu publico conteúdo. Eu não posso ser privado de nada, eu tenho que acessar a internet livremente. Beleza? Neutralidade da rede ainda. Olha só, no artigo 9, no inciso 3, diz o seguinte: na provisão de conexão à internet onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o dispositivo disposto nesse artigo. Então, mesmo que seja gratuita, é vedado fazer tudo isso, bloquear, monitorar ou filtrar, ou até mesmo analisar. Então, isso não pode. Então, se você for, de repente, fornecer internet gratuita em algum lugar, nada lá tem que ser analisado daqueles dados que trafegam por lá. Tá? A gente tem um vídeo sobre isso e eu vou passar aí para você agora. Assista o vídeo aí. Temos falado aqui dessa lei que regulamenta o uso da web no Brasil e hoje o nosso tema é a neutralidade de rede. Um assunto que interessa a muitos, porque já são 139 milhões de brasileiros com acesso à internet. E quem conversa com a gente sobre esse tema é o Sérgio Branco, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber aqui. Nossa, a gente é que agradece um momentinho da sua agenda para tratar de questões tão importantes. Vamos lá, neutralidade de rede, que conceito é esse?
Olha, pode parecer uma coisa muito técnica, muito sofisticada, falar em neutralidade de rede, mas na verdade o conceito é muito simples. Dá para dar um exemplo muito fácil que todo mundo vai entender. Quando eu era criança, pequeno, para falar com os meus parentes lá do Rio Grande do Sul ou do Amazonas, eu tenho família nos 2 estados, é necessário fazer ligações interurbanas, que eram caras, todo mundo sabia disso, né? Tinha dias, momentos assim, melhores. Que era mais barato, domingo à noite, assim. né? Tinha tudo isso. Então a gente tinha que ficar atento a esse tipo de coisa. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia existem aplicações como Skype, por exemplo, né, em que você usa a internet para fazer chamadas interurbanas e até mesmo internacionais, sem ser necessário pagar mais por isso. Quando era criança eram caras essas chamadas. Hoje em dia você usa essas aplicações, não paga a mais e consegue se comunicar com seus parentes, seus familiares ou amigos que moram em outras cidades e em outros países. A neutralidade da rede é muito importante para garantir esse tipo de acesso à tecnologia. Porque, veja só, se não há a neutralidade da rede, nós temos alguns interesses que podem parecer conflitantes. É muito comum a mesma companhia telefônica ou operadora te dar acesso à internet e à telefonia fixa, por exemplo, em casa, não é? Pacotes, combos. Exatamente. E para eles é muito melhor que você faça a chamada pelo telefone, porque esses telefonemas podem ainda ser cobrados com tarifas diferenciadas, né, por serem ligações interurbanas internacionais. O que aconteceria sem a neutralidade da rede? Se toda vez que você acessasse o Skype para falar com pessoas de outros estados ou de outros países, a companhia telefônica poderia degradar sua conexão de modo a interferir no seu uso do Skype, de modo que ficasse impossível você usar, caísse a ligação ou houvesse um delay muito grande, o que obrigaria você a pegar o telefone fixo e ligar para essas pessoas pagando mais por isso. A neutralidade da rede visa a impedir que aconteça esse tipo de coisa. Então, uma definição simples da neutralidade da rede é a seguinte: assim como todas as pessoas são iguais perante a lei, não é isso que diz a nossa Constituição, né? Sim. Todos são iguais perante a lei, todos os dados têm que ser iguais perante a rede. Então, eu tenho que tratar os dados da mesma maneira. Um outro exemplo é impedir que haja acordos comerciais, por hipótese, de uma operadora com o YouTube, para degradar a conexão dos concorrentes do YouTube. Então, quando você entrasse num outro site de streaming, como Vimeo, a sua conexão ficaria lenta, você não conseguiria assistir aos vídeos de modo a beneficiar, ou dar uma conexão mais rápida ao YouTube para beneficiá-lo. Então, só alguns seriam beneficiados, não seria uma regra para todos. Exatamente, porque assim eu não estaria tratando com igualdade todos os dados. Esse é o conceito de neutralidade da rede, tratar todos os dados de maneira igual. Agora, a gente, no final das contas, na prática hoje, aliás, isso ainda não acontece, né? A gente tem pacotes diferenciados e acaba tendo na prática aí velocidades diferenciadas. Ah, ótimo você falar sobre isso, porque é importante a gente observar que quando você contrata um pacote mais rápido ou uma quantidade maior de dados, isso em si não fere a neutralidade da rede. Porque quando quando você contrata um pacote mais rápido, se todos os seus dados trafegarem com a mesma velocidade, não há violação da neutralidade da rede. Se você paga mais, imagina que você paga R$100 para ter uma velocidade X. E eu pago 50 para ter uma velocidade que é a metade da sua velocidade. Né? Pago a metade, tenho metade da velocidade. Se todos os dados que trafegam na minha internet trafegam do mesmo jeito, com a mesma velocidade que eu contratei, não há violação da neutralidade da rede. Você apenas pagou um serviço mais eficiente. Mas esse pagamento diferenciado não viola a neutralidade. Olha, críticos de neutralidade dizem que se não houver liberdade dos provedores, pode ser que o preço encareça. Ah, bom, essa é uma super discussão da neutralidade da rede, né, com relação à autonomia e à liberdade contratual, que nos leva, inclusive, ao zero rating, que é uma prática muito comum adotada. Eu imagino que você e as pessoas que estão lá em casa têm um pacote de telefonia celular, segundo os quais, ou nos quais você tem uma certa gratuidade no acesso a determinados aplicativos. Por exemplo, quando eu uso a minha franquia do celular, eu não pago pelo acesso ao Facebook ou ao WhatsApp, não pago no seguinte sentido: esses dados de acesso ao Facebook ou ao WhatsApp não são descontados da minha franquia. Isso é o que se chama zero rating, seria um acesso, entre aspas, gratuito porque não desconta, né, da franquia contratada. Isso é super discutido se viola ou não a neutralidade da rede. Aqueles que dizem que não viola vão alegar o seguinte: olha, eu estou tratando todos os dados da maneira igual, né? Não há um tratamento diferenciado entre os dados. Por outro lado, aqueles que defendem que isso viola a neutralidade da rede se atém ao princípio do Marco Civil, que diz que novos aplicativos devem ser incentivados, novas tecnologias devem ser incentivadas, e na medida em que você beneficia determinados segmentos, determinados aplicativos, você impede que, na verdade, haveria um tratamento diferenciado. Poderia estar beneficiando. Beleza. Viram um pouquinho, então, sobre a questão da neutralidade na rede. Vamos falar aqui sobre quem apoiou. Algumas pessoas apoiam, muita gente apoia. Algumas dessas pessoas foram, por um exemplo, se manifestaram a favor. O Gilberto Gil, o Rafinha Bastos, você deve conhecer o Rafinha Bastos, um humorista. Marcelo Taz, você deve conhecer o Marcelo Taz, né, lá do CQC. Também o Wagner Moura. Ah, professor, eu não sei quem é Wagner Moura. Será que não? Eu acho que tu lembra disso aqui, olha. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! O Capitão Nascimento, Wagner Moura. Então, esse pessoal aí, muitos outros, que eu não fui colocando aqui, eles se manifestaram a favor e acharam legal essa questão de tentar regular isso aí.
fake news. Você já deve ter ouvido falar em fake news. Olha só, as fake news são notícias falsas, que se aproveitam do poder da internet para prejudicar ou beneficiar alguém. Também são criadas para receber links e visitas em determinadas páginas. A situação das fake news modificou a responsabilidade de todos na internet, obrigando-os a conferir a informação antes de publicá-la ou compartilhá-la. Então, todos nós, quando acessamos a internet, temos a responsabilidade de verificar se algo é verdadeiro ou não antes de poder fazer o compartilhamento. Afinal, essa questão de fake news acontece em muito local. E como no item 2 aqui desse slide, mostro para vocês a questão de pessoas que fazem fake news a fim de ganhar likes ou chamar acessos para suas páginas. Quantas vezes você já viu na internet por aí algumas notícias e você vê o título, você, nossa, não acredito nisso. Aí você clica e você vai ler, não tem nada a ver com aquele título. Aquele título foi maldoso somente para te chamar a atenção e fazer você dar visita para aquela página. Eu, por um exemplo, quando isso acontece, se eu tiver inscrito, eu me tiro do canal, se for no YouTube, se for um site, se tiver como dar dislike lá, eu dou dislike, né? Porque notícia falsa, ou essas que vão fazer você ir para lá, para o site da pessoa só para ganhar visita ou like, isso daí é totalmente sem lógica, né? Ainda sobre fake news, os fatos relacionados à criação, à divulgação e à disseminação de informações falsas podem ser enquadradas em pelo menos 8 artigos do Código Penal e 1 do Código Eleitoral, com penas que vão desde a aplicação de multas até a prisão e a perda de direitos políticos. Então, se você acha que o fato de você estar divulgando informação falsa, fake news, não dá em nada, isso é crime e você pode ser preso, desde você simplesmente pagar uma multa ou você ser realmente preso e ter a perda dos direitos políticos também, né? Olha só. A publicação de fake news, no intuito de ofender a honra de alguém, poderá caracterizar um dos tipos penais dos artigos 138 e 139 e também o 140, todos do Código Penal, cumulados com a majorante do artigo 141, item 3 do Código Penal, a depender do caso concreto. Tá? A veiculação de fake news, quando o agente visa dar causa à instauração de procedimento oficial contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe inocente, poderá configurar o delito de denunciação caluniosa. Eu acredito que você deve ter ouvido falar sobre esse termo, denunciação caluniosa, tipicado no artigo 339 do Código Penal também. Sendo que presente a finalidade eleitoral, o crime será o do artigo 326-A do Código Eleitoral. De acordo com as circunstâncias do caso concreto, a conduta de disseminação de notícias falsas poderá estar tipificada no artigo 286 do Código Penal, que é incitação ao crime, no qual o agente induz, ou provoca, ou estimula, ou instiga publicamente a prática de determinado crime. Eu fiquei curioso e decidi passar para vocês também esse primeiro trecho. Leia de novo comigo no primeiro trecho, só a segunda parte, olha lá. Cumulados com a majorante do artigo 141, item 3 do Código Penal, a depender do caso, é claro. Isso daí é quando se adiciona tempo, que é 1/3 da pena, para quando acontece esse tipo desse artigo 138, ou 139 ou 140. Olha só, o único jeito possível de se eximir de qualquer responsabilidade é não compartilhando, ou seja, se não for verdade, se você não verificar, se não for verificado, se não for possível verificar a veracidade da notícia, deve-se nunca compartilhar. Então, nunca compartilhe. Se você não tem certeza se aquilo é verdade ou não, não compartilhe. A gente tem um vídeo sobre isso daqui, sobre fake news, pequenos vídeos, e eu gostaria de passar eles para vocês. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha nesses artigos anteriores que nós tratamos aqui, nesses aqui, lá do Código Penal. Eu quero te mostrar esse aqui, ó, o 141.3. Vamos dar uma olhadinha lá. Tá aqui. Ó, esse aqui é o Código Penal, tá? E esse outro aqui é o do Marco Civil, beleza? Ó, o Código Penal aqui, se a gente colocar aqui, é o 141, vamos ver o artigo 141 aqui. Olha, o item 3 é isso aqui, ó. Então, vamos voltar aqui para tu poder entender legal. Olha só.
Ofender a honra, né, de alguém poderá ser caracterizada nos artigos 138, 139, 140, cumulados com a majorante do artigo 141, item 3. Bora ver o que é esse 141, item 3. Ó, as penas combinadas nesse capítulo aumentam de 1/3, aumenta-se de 1/3, se qualquer crime for cometido, aí o item 3 aqui, ó, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação de calúnia, da difamação ou da injúria. Então aumenta um pouco mais a pena ainda se for feito esse tipo de crime, tá? Tem outros também, mas aqui eu tenho o Marco Civil e olha só, eu vou pedir para que vocês leiam isso aqui, tá? O professor é muito. Mas tem que ler. Essa lei aqui é de 2014, ela é a 12.965 de 2014 e, ó, foi na época ainda que nós tínhamos a nossa presidenta Dilma Rousseff. Beleza? Vamos continuando aqui? Olha só. Não, peraí. Então agora eu vou passar para vocês o vídeo de fake news, dá uma olhadinha nesse vídeo bem curtinho aí. São 3 vídeos, vou passar todos os 3 de uma vez só. Você sabe o que são fake news? São notícias falsas, que só trazem desinformação. Aquelas notícias que recebemos pelas redes sociais, geralmente cheias de exageros e mentirosas. Durante as eleições, elas podem ser muito perigosas, ao ponto de causar tumultos e destruir reputações em poucos segundos. Por isso, fique alerta. Existem várias formas de verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Cheque a fonte da notícia. Tenha certeza de que o autor é uma pessoa confiável. Procure saber mais sobre o assunto antes de compartilhar qualquer link, vídeo, áudio ou publicação. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse o site do TSE, www.tse.jus.br. As notícias falsas geralmente são criadas com o objetivo de prejudicar alguém e acabam se espalhando rapidamente na internet. E você sabe como isso acontece? Por meio das redes sociais. As pessoas recebem as notícias em seus perfis e compartilham sem perceber que se tratam de informações falsas. Ou seja, elas acabam criando uma rede de desinformação. Os brasileiros utilizam muito as redes sociais. Você já imaginou quanta gente recebe e repassa informações erradas, modificadas e mentirosas? Por isso você precisa ficar atento. Sempre que receber links, fotos e mensagens na sua rede social, é importante checar se as informações são verdadeiras. E como fazer isso? Vou te ajudar, vamos lá? Se você viu uma notícia duvidosa em sua timeline, verifique a fonte e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. Também é importante verificar a data de publicação da notícia. Evite compartilhar correntes e desconfie de textos mal escritos. Mesmo se a notícia for repassada por um conhecido, fique atento. Reflita sobre os interesses por trás da mensagem que você recebeu. E por fim, na dúvida, não compartilhe. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias aqui não faltam. Recentemente, na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas sobre elas terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros 5 integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Beleza, então vocês viram, acompanharam um pouquinho sobre fake news, já viram inclusive essa propaganda na televisão. Vamos continuando? Olha lá, cuidados na internet. Isso aqui, inclusive, eu até falei na aula passada com vocês. Na internet existem coisas boas e coisas ruins, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. E existem muitos internautas que são crianças, e devemos tomar mais cuidado ainda, porque são pessoas que não têm a capacidade de analisar as coisas. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês um vídeo, no início do nosso vídeo, do Tico Ricos, se não me engano, e ele viu um unicórnio e acha que o unicórnio existe só porque está na internet, né? Mas a gente sabe que na verdade não é muito bem assim, e nós, adultos, temos a capacidade de ver isso. Uma criança já não, por isso a gente tem que dar um pouco mais de atenção quando uma criança já está na internet.
Agora, nós somos muito vítimas de fake news. Você vê uma mensagem, acha que aquilo é verdadeiro, e aí você começa a compartilhar aquilo achando que é verdadeiro. A gente tem que pesquisar também. Devemos sempre estar atentos com o que estamos acessando e o comportamento do computador durante esse acesso. Vale lembrar, firewall e antivírus você tem que ter na sua máquina, porque você nunca sabe em qual site você está acessando e o que está rolando por lá. Então fique atento ao comportamento da sua máquina durante o acesso à internet. O que funcionou? Bem, tem uma entrevista aqui que eu vou passar para vocês agora, que o rapaz fala o que basicamente funcionou, ou ainda funciona, ou funciona realmente, né, na prática, na questão da lei do Marco Civil. Beleza? Então, vamos dar uma lida aí, assista esse vídeo sobre o que funcionou aí no Marco Civil. Ainda é a primeira infância do Marco Civil, se a gente comparar com a idade, a timeline de uma criança, né? O que você acha que ainda precisa ser feito? Olha, melhorar sempre é necessário. Entretanto, a gente também celebra que nesses 3 anos de vida, nenhuma reforma ao Marco Civil foi feita. Muitas discussões. Nós temos aí bloqueio de aplicativos, criptografia, pornografia de vingança. Existem várias áreas que a gente tem que discutir melhor como regulamentar para o interesse público. Mas é impressionante que o Marco Civil ele se sustenta. Explica melhor o que é essa pornografia de vingança e como é que isso pode ser regulado, digamos assim. Existem alguns casos. Geralmente, quando você tem uma infração de conteúdo, você vai ao judiciário para que o judiciário defina se aquilo deve permanecer ou não. Isso garante mais liberdade de expressão, porque se cada um tirasse aquilo que não gosta, o que a gente conhece é que pode causar uma censura indireta. Então o Marco Civil ele privilegiou o lugar do judiciário para como decisor se há um crime envolvido ou não. Existem 2 casos em qual o judiciário não precisa ser consultado toda vez, ou pelo menos ele vai ser consultado numa segunda instância, que é direito autoral, né, e pornografia de vingança. Pornografia de vingança é quando você tem fotos, vídeos, material íntimo, sem consentimento, divulgado na internet, geralmente por motivo de vingança. Então geralmente alguém íntimo da pessoa que jogou na rede aquilo lá. Geralmente isso se afeta mulheres, então é algo que tem uma questão de gênero muito forte. E que aí você tem uma questão de proteger a intimidade da pessoa e do que pode acontecer na comunidade dela. Imagina, você tem uma foto sua vazada na internet, aquilo tem que ser contido quanto antes. Então essa é uma das exceções que o Marco Civil prevê para retirada de conteúdo na internet. Porque aí, claro, a gente está falando de uma coisa mais grave, mas, por exemplo, um tweet, que você, né, no Twitter ali, alguém postou alguma coisa que você se sentiu ofendido, não pessoalmente ofendido, mas que você acha que aquilo não tem que ser tratado daquela forma. E aí você tem a chance de denunciar. Aquilo tem algum efeito prático, essa denúncia? Tem um caso muito interessante de tweet que tem a ver com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né? O José Serra, numa campanha, pediu para tirar um tweet do oponente porque ele não conseguia responder. Mas veja, o Twitter, a base do Twitter é a resposta. Então veja que na internet, geralmente você tem condições de comentar, de compartilhar, de fazer a sua versão. Então é um lugar muito mais democrático e acessível do que outras coisas. É claro que às vezes você se sente ofendido. E aí, geralmente, os portais, Twitter, Facebook, Google, têm ferramentas para você denunciar. Aquilo é uma regulação privada, uma regulação do provedor do serviço da internet, daquele intermediário. Ela é importante e ajuda na regulamentação. O que a gente não pode ter é um mecanismo onde você pode tirar qualquer coisa do ar que te ofenda de alguma forma. Porque isso, ao longo do caminho, vira censura. Então é importante que a gente tenha a liberdade de expressão como um direito e a injúria, a calúnia como uma exceção. Por isso que o Marco Civil ele veio com uma regra para regular os direitos que nós temos na internet. Em vez da gente definir crimes, primeiro vamos definir quais são os direitos e aí depois a gente regula a infração que pode acontecer. O que se pode fazer para depois dizer isso não pode ser feito, né? Porque aí você pensa assim também a criação desses comentários mais odiosos, né? Os famosos haters. Então eles chegam assim de uma forma muito agressiva. Às vezes você vê, especialmente em sites de notícias, né? Tem que matar mesmo, tem que não sei o quê. Então esse tipo de comentário, ele na verdade, ele causa uma inquietação na gente como sociedade, né? Se você pensar assim, poxa, mas todo mundo odeia tudo, eu acho que dá um pouco esse sentimento, né? Mas ainda assim, o que você está falando ainda assim está defendendo, porque você não concorda, está defendido o direito dessa pessoa de falar isso, né? Pois é. Hate speech, o discurso de ódio, é um grande problema que nós temos hoje, né? Mas ele não é da internet de agora, ele sempre existiu. O que acontece é que a internet acaba favorecendo que muitas pessoas consigam colocar um discurso de ódio lá e não ter a punição por aquilo lá. Mas veja que tem um caminho aí, né? Porque quando a gente tem comunidades mais saudáveis, o hate speech, ele vira mais longe. E nós temos casos, por exemplo, de racismo, nós temos casos de pornografia de vingança, etc., onde isso é investigado. Mas veja que daí você geralmente vai a um juiz e o juiz conduz isso. E porque está previsto no Marco Civil isso, né? Que essa mediação seja feita via... Quem que deve ser esse primeiro intermediário para saber se houve um crime ou não? O Marco Civil vai falar, olha, deixa o judiciário ocupar o primeiro lugar. Havendo indício, vai haver uma investigação e uma condenação. Agora, as redes são globais, né? E as leis, até onde a gente sabe, elas vão só até as fronteiras de cada país. Como é que se equaciona isso? Olha, jurisdição é um dos grandes desafios de você regular a internet. Porque onde é que a internet acaba? Eu sei que o país acaba aqui, mas até onde é que ele vai, né? Então, o Marco Civil, por ser uma lei nacional, ele regulamenta muito bem a internet que existe aqui. Há desafios. Há empresas estrangeiras que operam aqui, há empresas que não são empresas, há usuários que estão lá fora. Esses são desafios do mundo todo. O que o Marco Civil faz é dar um tratamento muito claro para o que acontece aqui, para empresas que têm estabelecimento aqui, para usuários que falam em português ou serviços que são comercializados no Brasil. Mas uma das áreas a se melhorar é como é que a gente lida com essa questão de jurisdição. E aí, direito autoral tem muito a ensinar pra gente. Porque o direito autoral tem essas fronteiras e esses obstáculos. A gente sabe que existem tratados bilaterais, que daí país pode cooperar com o país. A gente sabe que tem tratados internacionais, que uma vez que você assina, você fica com certas obrigações e deveres de cumprir aquilo. A internet, ela tem toda uma governança da internet, né? O IGF, a ICANN e tantos outros, que fazem parte desse ecossistema. Não é tão fácil para o usuário comum. Aí a importância de você ter uma lei nacional que o judiciário consegue aplicar, que as pessoas conseguem saber. Eu faço o paralelo com o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Não sei quantas pessoas de fato leram o CDC, mas você sabe que é propaganda enganosa, você sabe que tem direitos e deveres. Você tem 3 dias para se arrepender de uma Isso, o Marco Civil é compra. mais ou menos assim, ele é uma
lei que as pessoas se apropriam naturalmente dela. Beleza, então galera, agora vamos pro dever de casa? Eu gostaria que vocês lessem na casa de vocês, nesse tempo que vocês vão ter agora, assim que finalizar essa aula, fazer a atividade, vocês vão dar uma lida na Lei 12.965 de 2014, que é a lei que trata sobre o Marco Civil da Internet. Beleza? Dá uma lida nela. Agora vamos exercitar, vamos ver o que vocês conseguem resolver? Bora lá, hoje tem. O Marco Civil da Internet, criado por meio da lei e tudo mais, tem como um de seus princípios básicos o fato de que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma igual qualquer pacote de dados, sem distinção por conteúdo, origem ou destino, serviço, terminal ou aplicação. Isso significa, na prática, que todas as informações que trafegam na rede devem ser tratadas da mesma forma, navegando na mesma velocidade, sendo ilegal o uso de recursos como, por exemplo, o tráfego snap. Esse princípio básico do Marco Civil da Internet chama-se, aí tem as opções: isonomia de dados, neutralidade da rede, finalidade social da rede, preservação da natureza participativa da rede e preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. E aí, dentre todas as opções, qual é a opção correta? Então, pausa no vídeo e me responda. Pausou e não conseguiu resolver? A resposta correta é a letra B, neutralidade de rede. Beleza? Vamos para o próximo. A Lei Federal, número tal, que disciplina o uso da internet no Brasil, tem entre seus fundamentos, quais são os fundamentos? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Qual dessas opções são os fundamentos? Dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Pausou e não conseguiu? Não foi? Olha só, letra D de dado, o reconhecimento do caráter internacional da rede. Será que você estava pensando em marcar essa? Vamos mais uma? Bora lá. Por quanto tempo, vou ler só o final. Você vai ler tudo, eu vou ler só o final. Por quanto tempo, na provisão de conexão, a internet deve o administrador de sistema autônomo manter os registros de conexão? Por quanto tempo, vou ler de novo. Por quanto tempo, na provisão de conexão à internet, deve o administrador de sistema autônomo manter os registros de conexão? E aí a gente tem letra A, letra B, letra C, D e E. Dá um pause no vídeo e me responda. Pausou o vídeo e não conseguiu? Era só você, então, dar uma pesquisada no artigo 13 dessa lei, que fala que é de 1 ano. Professor, eu não encontrei não. Você não encontrou? Vou te mostrar agora no artigo 13. Bora lá? Bora. Estou aqui na lei 12.965 de 2014. Vamos lá para o artigo 13? Bora lá, artigo 13. Está bem aqui, artigo 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo o dever de manter os registros de conexão sobre sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. Então, pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. 1 ano. Beleza? Vamos para uma mensagenzinha? Dá uma lida aí. Não basta desejar uma vida melhor, você deve criá-la. Galera, eu acredito que todos vocês estão fazendo isso aqui. Vocês estão estudando, se dedicando para ter uma vida cada vez melhor. Então, vocês estão de parabéns. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês até esse momento, essa aula um pouquinho longa também, né? Também todas estão sendo longas. Eu aguardo vocês no nosso Zoom lá, para a gente poder participar da nossa aula online. E também eu aguardo a atividade de vocês no meu e-mail, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, já sabe, passe um zap para mim, que a gente tenta resolver isso, tá certo? Um grande abraço a todos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.